4 noivas do ISIS chegaram agora na Austrália e isso está causando um certo alvoroço porque, surpresa, surpresa, você realmente não quer mulheres do ISIS entrando no seu país, mesmo que elas já tenham sido cidadãs australianas. 3 noivas do ISIS desembarcaram em Melbourne, voltando ao país do qual fugiram anos atrás. Essas imagens são de Tullamarine, onde a Polícia Federal está esperando. A 7 News apurou que 2 das mulheres serão presas hoje à noite por acusações de terrorismo. A longa jornada delas chegou ao fim. Agora, um novo drama jurídico começa. Em Melbourne e Sydney, 2 pousos simultâneos nesta noite. A bordo dos voos vindos de Doha, 9 crianças e 4 mulheres australianas com ligações a combatentes do ISIS. Pelo menos 3 foram presas pela Polícia Federal. O governo deveria impedir o retorno delas ao país, mas não o fez. A maioria dos maridos extremistas das chamadas noivas do ISIS está morta ou em prisões sírias, acusados de terrorismo e escravidão. As mulheres e crianças passaram anos em um centro de detenção na Síria. Eu tenho tantos pensamentos sobre isso. Primeiro de tudo, nenhum país normal iria querer mulheres casadas com terroristas do ISIS entrando. Mas aqui está a questão complicada nisso. E é exatamente aqui que os liberais e os islamistas conseguem mexer com o seu lado emocional. O que é que eles fazem? Eles fazem parecer que essas mulheres foram sequestradas à força, se arrependeram e agora estão voltando em busca de asilo por perceberem que cometeram um erro. E nós, como país, precisamos salvá-las. Precisamos protegê-las. Exceto pelo fato de que, e sim, eu tenho que dizer que como mulher, eu definitivamente sinto isso. Tipo, meu Deus, elas têm filhos, vamos tirá-las de lá. Vamos protegê-las do ISIS. Mulheres não são ingênuas, patéticas ou estúpidas. Infelizmente, o ISIS também não é. E qual seria uma estratégia melhor para tentar criar terrorismo e fortalecer o ISIS em um país estrangeiro do que tirar as pessoas de lá, que estejam alinhadas ideologicamente, treiná-las, disfarçá-las como mulheres vulneráveis e devolvê-las com a ideologia? Você acha que essas mulheres não foram radicalizadas? Você acha que essas mulheres não apoiaram o terrorismo? Você acha que essas mulheres são totalmente inocentes só porque estão aqui com seus filhos? Quando sabemos muito bem que essas pessoas usam crianças como peões para ganhar simpatia do público e depois criar terror. Elas não se importam com as crianças. Então, você assiste a esse vídeo e pensa, é claro que a Qatar Airlines está apoiando eles, porque o Qatar financiou literalmente tanto terrorismo pelo mundo. Essas 4 mulheres estão vindo e pedindo asilo, mas na verdade deveriam ser presas por serem terroristas. Ou pelo menos pelo que sabem sobre o ISIS. E se elas não estiverem dispostas a entregar absolutamente tudo, o que, aliás, também pode fazer parte de um plano do ISIS para trazer o ISIS para a Austrália. Dar várias informações irrelevantes que o governo australiano já possui para que pensem ser uma vitória. Não que esse seja o foco do governo australiano, mas tudo faz parte da estratégia para trazer o terror de volta. E os australianos não estão nada animados com isso. Algumas crianças podem precisar de desradicalização direcionada, reintegração ou apoio em saúde mental. O governo australiano afirma que não ajudou o grupo a retornar aqui, além de fornecer passaportes como faria com qualquer cidadão australiano. Essas mulheres estão sob investigação há, acredito, quase 10 anos. Não é a primeira vez que elas passam por isso. A Polícia Federal já fez isso antes. As noivas do Estado Islâmico são uma preocupação para a polícia e... Janay Safar, Zinab Ahmed Zahla, Ahmad Kaurussar Abbas. ACO, mas outros argumentam que seus filhos foram amplamente esquecidos. Acho que isso foi maltratado. Eles merecem nosso apoio, são inocentes e, no fim, australianos. Eles são inocentes e, afinal, australianos. Eles são inocentes? Mas como você sabe disso? Como pode afirmar com tanta certeza? Bem-vindo ao Pushback com Meira K. Divulgue o vídeo e inscreva-se. Agora você faz parte de um movimento para reagir contra essa retórica insana. Quero destacar esse exemplo porque acho que é realmente específico. Não fazemos o suficiente pelas crianças, que são inocentes. É isso que a mídia faz. Em vez de realmente apresentar a informação para você, é muito possível que essas crianças tenham sido radicalizadas e que essas mulheres tenham sido radicalizadas, porque não é a primeira vez que elas fazem isso. E, portanto, enquanto nós,
como país, sentimos uma obrigação em relação aos nossos cidadãos ao redor do mundo. Queremos garantir a segurança das mulheres e caso tenham sido sequestradas pelo Estado Islâmico. E se essas crianças realmente sofreram, que possamos oferecer a elas uma boa recuperação, então isso é importante. Mas, antes de tudo, precisamos investigar, se realmente existem integrantes do Estado Islâmico que são mulheres e crianças. Isso seria uma representação justa do que ocorre. Mas o jovem no vídeo afirma, não, essas pessoas são inocentes e estão sendo tratadas de forma inadequada. Este é o dilema que apresentam. Em vez de uma visão equilibrada sobre o envolvimento dessas pessoas com o terrorismo e os motivos que as levaram até lá, talvez ainda estejam alinhadas. Eles apelam para essa mentalidade que temos de essas pobres mulheres tão indefesas, precisamos salvá-las. E se não fizermos isso, nós e você somos pessoas horríveis. Estamos deixando de lado a nossa bondade australiana, e isso é patético. Ao acreditar nessa mentira, você acaba prejudicando seus próprios filhos. Lembre-se de Bondi Beach, ISIS. Lembre-se do que acontece quando você permite que terroristas entrem no seu país. É isso que acontece. Você sabe do meu jeito. Você sabe do meu jeito. Você sabe como eu sou. Por que você perguntou quem eu sou? Por que você se casou com um terrorista do ISIS? Calha a boca, sua vadia. Por que vocês, crianças, estão no vidro? Não, pelo amor de Deus. Quer que eu te empreste um iPhone para assistir? Não, já tenho TV. O que vai fazer agora, Terry Mauer? Aliás, você percebe as pessoas que estão defendendo eles? Luiz? All Islamists. Por que você se casou com um membro do ISIS? Por que você se casou com um terrorista do ISIS? Seus filhos foram radicalizados? Essas são as perguntas que as pessoas merecem que sejam feitas. E elas deveriam ser deportadas, ou pelo menos mantidas. Mantidas, afastadas da sociedade por muito tempo. Há poucos instantes... É de graça. O que vai fazer agora, Terry Mauer? Aliás, de acordo com Drew Pavlo, uma das jornalistas australianas, foi socada no estômago e gritaram para ela: "Cala a boca, vadia. Isso não é bom. Isso não é bom." De novo, lembre-se, existe essa coisa estranha, essa estranha síndrome de Estocolmo acontecendo na Austrália. E eles não vão ouvir as pessoas que realmente entendem o que é o ISIS. Não, é algo tão impopular dizer que aquelas mulheres e crianças deveriam voltar para a Austrália. Em 2014, combatentes do Estado Islâmico atacaram sua comunidade no Iraque. O que aconteceu com você? Quando o ISIS atacou nossa região, Shingon, eu tinha apenas 23 anos, o ISIS estava mirando nas pessoas pela identidade. Quando o ISIS chegou, meus colegas nos traíram. Eles nos apontaram, disseram, aquelas pessoas, eles são infiéis, eles são yazidis. Consegui escapar para Sevzum, depois subi para a montanha. Mas qualquer um que o ISIS capturava, eles davam uma escolha: converter ao Islã ou seriam mortos. Muitos dos homens recusaram, eles os mataram. Mas para as mulheres e meninas havia apenas uma opção: levá-las para a escravidão sexual. Então você tem alguém que realmente viveu o que o ISIS é, falando para uma Austrália ridiculamente estúpida e dizendo: não, o ISIS não é tão ruim assim. Temos que proteger as mulheres. Há debate sobre permitir que esposas de combatentes do Estado Islâmico e seus filhos retornem à Austrália. Qual sua opinião? Muitas das sobreviventes yazidis, as esposas do ISIS, privam elas de comida e água. Imagine uma sobrevivente yazidi encontrando as esposas do ISIS. Ela não vai apenas se sentir insegura, ela vai reviver o trauma, reabrir feridas profundas. Em algumas situações, ela pode até deixar a Austrália se não se sentir segura. Jana, como vice-diretora executiva do Asylum Seeker Resource Center, você acredita que essas mulheres e crianças deveriam poder voltar à Austrália? Essas mulheres e crianças são cidadãs australianas e eu acredito que todos os cidadãos australianos têm o direito de voltar para casa. Mas é o seguinte, as pessoas realmente têm o direito de voltar para casa. Mas se você é uma cidadã australiana que vai lá fora e mata pessoas, ou esfaqueia pessoas, ou estupra pessoas, você deveria ser detida por isso, certo? Quero dizer, para mim parece um argumento bem simples aqui.
Se você foi afiliada ao ISIS por anos, não pode simplesmente pedir asilo. Talvez possa voltar ao seu país, mas deveria ser presa, assim como seus filhos. Talvez não numa prisão para idosos, mas numa prisão de verdade, ou ao menos detida e afastada da sociedade até uma avaliação profunda para definir se você é segura. O governo australiano claramente não distingue o certo do errado. Então, em quem confiar para avaliar se essas pessoas estão bem? Eu realmente não sei. Em quem você confiaria no governo australiano? Neste momento, não muita gente. Agora, vamos ver isso. Esse agora é o assunto número 1, eu acho, acontecendo na Austrália. As pessoas estão tentando descobrir. É certo trazer mulheres e crianças que potencialmente foram radicalizadas de volta para casa? Existe alguma maneira de mudarmos a lei australiana para não aceitá-las de volta? Tânia, essa possibilidade existe? Bem, essa não é uma pergunta para mim, né? O que podemos fazer é detê-las no aeroporto se elas tiverem infringido a lei. Porque essa não é uma pergunta para você. Já emitimos uma ordem de exclusão temporária para uma delas com base no conselho da nossa agência de segurança. Bárbara, como governo, seguimos a lei australiana, seguimos a lei e seguimos o conselho das nossas agências de segurança. Barnaby está sugerindo que ignoremos o conselho das agências de segurança? É isso que ele quer dizer agora? Ok. Barnaby pergunta. Pode responder? A segurança diz que é nosso procedimento. Quer contrariar isso? Respondo isso. Temos uma lei que, segundo Tânia, obriga a deixá-los voltar. Nosso trabalho é fazer leis, certo? É o que fazemos. Vamos lá, entramos na sala e votamos, e isso muda as leis. Devemos votar para mudá-las se houver um problema, dizendo que eles vão voltar. Emitimos uma ordem de exclusão temporária para uma delas. Todas ajudavam seus maridos a matar e estuprar. Vamos tirá-las daqui. É insano que isso seja uma conversa normal agora. Simplesmente insano. Conosco está... Pauline, com certeza permitir que pessoas que voluntariamente se juntaram ao califado islâmico sob o ISIS retornem a este país representa um risco à segurança. Claro que representa, Chris. Eu estou realmente brava e indignada. Não sei como expressar meus sentimentos sobre isso. E eu não acho que penso diferente de milhões de outros australianos por aí sobre como eles se sentem em relação a isso. Digo às pessoas que me preocupo muito com a ideologia deles, com suas crenças e motivos para estarem lá. Permitimos que eles voltassem. O custo para cuidar deles e garantir a segurança nacional para o resto da vida é de cerca de 2 milhões de dólares por pessoa. Porque vou te dizer, não vai haver empregos. E ainda por cima, há crianças envolvidas. É absurdo. O governo gastará 2 milhões de dólares por cada pessoa ligada ao ISIS que entrou voluntariamente no grupo terrorista e agora retorna ao país, com dinheiro dos contribuintes australianos, trazendo a ideologia do ISIS. Não se engane, esse é o plano. Obviamente, as pessoas estão chateadas e frustradas. Mas, de novo, tudo é embalado nessas manchetes sobre mulheres e crianças. Mulheres e crianças deveriam ser consideradas vítimas de terem sido levadas acidentalmente, o que não é o caso, pois elas escolheram voluntariamente ir se casar com membros do ISIS. Você sabe como é difícil viver em um país ocidental e encontrar alguém do ISIS para ir lá e se casar? Tem ideia do quanto isso é complicado? Quanta sofisticação e planejamento são necessários para conseguir isso? Essas pessoas não são inocentes. E o fato de isso sequer estar em discussão, se devemos pagar para terroristas virem e tomarem conta do nosso país só porque são mulheres, é algo que não consigo entender. Obrigada pela atenção a esse assunto.